Salve, galera, verdadeira galera do bem, boa noite a todos. Política Quântica no ar. Hoje, Léo Piu-Piu na apresentação, nosso diretor de imagem, diretor-geral Guilherme Castro na coxia, Eric Castro, que não são parentes, vale lembrar, Rudá Lemos e Jurandir Bob. Já de antemão, mandando um super abraço para Letícia Estelita, para Vitória Florencio, para Kate Oliveira, um abraço que vem nos ajudando muito e um abraço para todos os participantes e todas as pessoas que estão sempre ligadinhos aqui. De antemão, galera, eu queria pedir para vocês o seguinte, dá uma compartilhada aí na live. A gente está começando agora 9 horas e 2 minutinhos. A gente vai ter 1 hora ou um pouco mais de 1 hora debatendo os temas mais importantes agora da atualidade. Hoje a gente vai conversar sobre o Carnaval 2001 e as festas clandestinas. Vamos falar de vacinação e, claro e óbvio, da prisão do deputado Daniel Silvério. Eric Castro. Boa noite, Eric. Boa noite, Léo. Boa noite, Rudá e Bob. Mais uma vez estamos aqui batendo um papo, falando sobre política, fazendo essa análise de conjuntura. Léo, se tu me permite, a gente vai falar sobre... você falou de Carnaval 2001... Carnaval 2021. Tô parado há um tempo. Tu falou Daniel Silveira. Mas o Fux não sabia o nome dele, né? O Fux perguntou, Daniel, o que mesmo? Não sabia. Então, é só a estratégia de marketing, né, dele para falar. Ele é tão importante. A gente vai entrar nessa discussão, evidentemente, né? A estratégia de marketing do Fux, mas também demonstra que o Daniel Silveira é um deputado de segundo escalão, com pouca relevância no cenário político nacional e que só tem aparecido quando faz ataques do calibre desse último que ele fez contra as instituições, contra o Estado Democrático de Direito e contra o STF. Vamos falar também um pouco a respeito do Carnaval, né? Vamos fazer um apanhado aí das festas irresponsáveis que aconteceram à revelia da autorização das prefeituras, um caso específico aqui no Rio de Janeiro, de uma festa que ocorreu na Maré, com a prisão do cantor Belo, mais uma vez preso, dessa vez por uma série de crimes, dentre eles o crime de pandemia, né? E vamos falar um pouco a respeito da falta de vacinação no país. Nós estamos aí com números de vacinados muito aquém do que deveria, o percentual da população vacinada é muito pequeno ainda, não há possibilidades ainda no horizonte de a gente alcançar a chamada imunização de rebanho, que é cerca de 60% a 80% da população vacinada. Pazuello fez mais uma vez uma reunião com os governadores, dessa vez a pedido dos governadores, e prometeu doses, mas ainda apenas promessa, não há nada palpável, a não ser a Coronavac, que está aumentando a sua produção e promete entregar um grande número agora para retornar a vacinação no país. E vamos fazer um apanhado a respeito do engodo Daniel Silveira, o seu ataque ao STF, e espero que seja mais uma vez muito bom para a nossa audiência, para quem esteja nos assistindo, enriquecedor. Valeu, Eric Castro. Boa noite, Rudá Lemos. Boa noite a todos. É sempre um grande prazer aqui falando de terras cariocas com esse grupo polivalente, como é o Política Quântica, já atuante aí no Brasil inteiro, né, conquistando corações e mentes aí no Brasil inteiro, é uma coisa que nos alegra muito. E essa noite é uma noite quente, é uma noite especial, né, dando destaque aí total para a prisão do engodo, como bem falou Eric, Daniel Silveira, que nasceu aí dos porões das loucuras das cabeças brasileiras, e esses outros temas afetos aí a semana. Mas como eu sempre faço aqui na introdução, eu gosto de quebrar um pouco o protocolo, mas já está virando uma regra, né? Eu gostaria de agradecer novamente aí ao astral e à técnica de Guilherme Castro, sempre proficiente aí na nossa direção de arte, na nossa direção tecnológica, que essas lives estão saindo cada vez melhores do ponto de vista operacional. Fica aqui o meu agradecimento. No mais, é isso, senhores. Vamos nessa aí que o tempo urge. E essa Pucaí é grande, como diria o velho personagem de Senhora do Destino. É isso aí, forte abraço. Saudoso José Vilke. Boa noite, Jurandir Bob. Boa noite a todos que estão assistindo, boa noite aos meus companheiros também. O Dá falou muito bem a questão do Guilherme também, é sempre bom a gente ressaltar. Guilherme, hoje, 5 da tarde, estava aqui já
escrevendo tudo que a gente vai ler aqui embaixo. O Guilherme também está lá pesquisando, colocando, sempre para melhorar a nossa live. Hoje os temas são interessantes, né? A live ela vai ter alguns temas que são interligados, uma questão da vacinação, carnaval, prisão do Belo, que chama atenção, e um tema um pouquinho mais destacado, mas que não tem como a gente deixar de comentar, que é a prisão do Daniel Silveira. E, enfim, acho que hoje vai ser uma boa live. Boa noite, galera. Valeu, Jurandir Bob. Galera, só lembrando, compartilhem a nossa live, chamem seus amigos, participem, mandem mensagem. Se quiser entrar no ar também, a gente vai colocar no ar para conversar com a gente um pouco. Mandando já um abraço para o Matheus Rodrigues, uma boa noite para você também, Matheus. Facebook, Política Quântica, página Política Quântica. Instagram, @Política Quântica. Twitter, @Política Quântica. E o nosso canal do YouTube, que está bombando lá também. Só pesquisar lá no YouTube Política Quântica ou colocar o nome de qualquer um de nós aqui, integrante, que você vai chegar até os vídeos lá. Inclusive, a última live da semana passada já está no ar lá. Você pode conferir. Galera, como de praxe, vamos começar nosso bate-papo de hoje assistindo um videozinho? Vamos lá? Meu camarada Guilherme Castro, solta aí um pouco do nosso produto. É a primeira do ano, né? Mais uma oportunidade que nós temos de estar debatendo política, mais uma oportunidade que nós temos de estar falando sobre temas urgentes para a nossa sociedade. E hoje vamos debater um assunto que é tão esperado, né? Um assunto que a população brasileira tanto esperou, que foi a chegada da vacina no Brasil, o início da vacinação. Vou pra rua, vou mostrar meu desejo de mudar. Vou usar a minha voz que não sabia mais gritar. Nós somos o único país do mundo que o líder da nação não comemorou o início da vacinação, não estava presente na cerimônia de vacinação. Não é só pra ter. O início da esperança, né? O início da espera que tanto perdurou 2020 aí. Eu espero que aconteça da melhor maneira possível. Pra pensar e pra poder dizer. Show de bola, galera. Parabéns, Eric, pelas falas sempre precisas, que nos dá produto para mostrar para o pessoal tudo que a gente vem fazendo. Já entrando no primeiro tema do dia, já te chamo você mesmo, Eric. Nas últimas 24 horas tivemos 1.432 mortes. Já chegamos a 241 mil mortes no Brasil devido ao Covid. E nós tivemos 5,6 milhões de pessoas que receberam a primeira dose. Primeiro, eu queria que você desse um panorama de como você está vendo a vacinação e todos os problemas que estão vindo agora de logística e de falta de planejamento. Bem, primeiro eu queria agradecer aí ao Léo, que foi uma das pessoas que fez a produção desse vídeo, fica até envadecido. A gente não percebe que as nossas falas ficam tão conexas até ter um vídeo como esse aí e que enriquece ainda mais. Bem, indo ao tema, eu acredito o seguinte, a gente percebe que é uma enxurrada de erros, né, que chega a gente ter um certo desalento. A gente começa a achar que não vai chegar onde a gente acredita que poderia chegar. O nosso país pode ter uma pandemia que perdura muito mais do que o resto do mundo. E isso traz uma série de implicações. Implicações essas, inclusive, que proíbe, por exemplo, o trânsito entre brasileiros. Brasileiros hoje, por exemplo, não podem entrar em vários países do mundo, claro, por conta de uma variante encontrada em Manaus primeiro, né, que já é chamada agora de a variante brasileira, não mais a variante de Manaus, já que foram encontrados casos aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na Bahia, por exemplo, já se atestou a primeira contaminação doméstica com essa variante do vírus. É preciso frisar que, apesar de eu não ser infectologista, a gente sempre está lendo, né, e sabe que essas variantes têm maior possibilidade de surgir a partir do momento que a vacinação não progride como deveria progredir. É um fato que, se a população tivesse vacinada, o contágio seria muito menor e a possibilidade de variantes surgirem como essa, como a britânica que surgiu, como a africana que surgiu, seriam muito menores, seriam reduzidas. E já hoje o estado que mais vacinou em termos percentuais, né? Não em números absolutos, mas a população de Israel, cerca de 70% da população já estava vacinada. E isso já mostra reflexo de cerca de 50% da redução, por exemplo, de internação
e de casos mais graves da doença. Isso é muito importante, primeiro porque faz com que exista maior número de mortos, né, que é o primeiro ponto que nós queremos alcançar. A vida tem que ser colocada em primeiro lugar. Então, todo mundo quer que o número de mortes reduza, mas também quer que diminua o número de hospitalização, que isso gera gastos para o Estado, principalmente no caso do Brasil, que nós temos a saúde pública, o SUS, que é quem atende a grande maioria das pessoas, e faz com que o contágio prejudique também as questões econômicas, né? O presidente Bolsonaro faz questão de frisar o tempo todo, desacreditar a doença desde o início da pandemia, que a doença poderia afetar a economia, mas a gente vê hoje a economia sendo afetada principalmente porque o Brasil não tem um projeto de combate a essa pandemia, não tem um plano de vacinação bem claro. A vacinação, por exemplo, não ficou bem definida, demorou a sair o plano de vacinação nacional. O Brasil sempre foi um exemplo mundial na questão de vacinação. O SUS sempre foi um exemplo mundial na questão da vacinação. Nós temos a Butantan e a Fiocruz, que são produtoras de vacinação, de vacinas aqui no Brasil, e a gente poderia, segundo o próprio presidente da Anvisa disse em reportagem que foi ao G1 hoje, poderia ter vacinado praticamente toda a nossa população até meados do ano, caso a gente estivesse com a produção em larga escala e tivesse investido na vacina desde o início da pandemia. É bom frisar que a vacina da Pfizer, que foi uma das primeiras a ser utilizadas no mundo, ela foi oferecida para o governo no ano passado e o governo não quis adquirir as doses da vacina da Pfizer. Eu não acredito que tenha sido somente por conta da questão do armazenamento. Para quem não sabe, é uma das vacinas que tem maior dificuldade de armazenamento, porque ela requer uma temperatura muito baixa de armazenamento, então teria que ter frigoríficos de alta capacidade. Nada que as capitais brasileiras não pudessem ter, né? Nós temos estrutura nas capitais brasileiras que pudessem atender isso. Mas o governo simplesmente não apostou, pensando em números, pensando em gastos, e fazendo com que, muito provavelmente, mais mortes acontecessem no nosso país. A gente vê aí, agora, por conta de problemas diplomáticos que o Brasil teve, também por conta da ideologia do governo com a China, maior dificuldade de importação, num primeiro momento, de insumos para a produção, o que também atrasou a produção da Fiocruz. A Fiocruz, num primeiro momento, disse que estaria entregando as suas doses agora, meados para final de fevereiro, produzindo a vacina de Oxford. Não foi possível, adiou a entrega das doses agora para março. E a gente precisa da produção da Fiocruz para começar também a ter uma maior escala de produção de vacinas e maior número de vacinados no Brasil. O Butantan, que também estava previsto de entregar cerca de 9,3 milhões de doses agora, já no final de fevereiro, também teve que adiar essa data por conta da falta de insumos, né? A China não tinha mandado os insumos, não tinha liberado os insumos. E o governo hoje prometeu mais 2 milhões da vacina de Oxford importados da Índia. Nós temos em nosso país, como já disse, Butantan e Fiocruz, produtores de vacina, mas não estamos produzindo ainda por conta de falta de insumos, por conta de problemas diplomáticos, e por conta do país não ter investido na ciência. É interessante frisar também que o presidente Bolsonaro, além de não acreditar na vacina, e esse discurso é um discurso que penetra na cabeça de alguns seguidores, e mesmo na população geral. Eu tenho, por exemplo, uma tia-avó que tem 87 anos, se não me falha a memória. Ela está resistente a se vacinar. Ela não se vacinou até agora. Ela é membro de uma igreja neopentecostal. Eu prefiro não citar o nome aqui, mas não sei se é essa questão, né? Mas, assim, ela é uma das pessoas que muito provavelmente dando ouvidos à voz do nosso presidente. É bom relembrar que no Carnaval, já que a gente vai entrar na temática do Carnaval, ele estava na praia em Florianópolis, causando aglomeração e a todo momento desacreditando a vacina. Ele agora também parece fazer uma sinalização de adquirir um spray nasal que está sendo utilizado em Israel, mais um dos remédios milagrosos dele sem eficácia comprovada pela ciência, como foi a cloroquina, que também causou uma série de danos ao erário público, como foi a ivermectina, esse tratamento precoce que ele divulgou que não existe, e agora essa possibilidade desse spray nasal. A verdade é o seguinte, a gente vê hoje no país uma falta de perspectiva de sairmos dessa situação financeira. O discurso do Bolsonaro só começou a modificar no sentido de dizer
que a vacina era importante, a vacinação era importante, depois que Guedes, eu acho que colocou na cabeça dele que o mercado requeria essa vacinação para o Brasil voltar a crescer. Então, a questão econômica, como sempre falando mais alto, para esses governos neoliberais, isso não é muito claro para a grande população, mas para nós, que estamos acompanhando a política no dia a dia, é algo muito comum, né? Colocado os números à frente das vidas, né? Eles esquecem que por trás daqueles números existem pessoas com nomes, com famílias, com rostos, e por aí vai. Outra questão que eu queria frisar aqui é que a mãe do Bolsonaro, uma senhora de 83 anos, foi vacinada na semana passada. A família Bolsonaro não quis divulgar, pediu que a prefeitura da cidade dela, no interior de São Paulo, não divulgasse essa informação, mas a informação vazou, foi divulgada. E, enfim, o discurso anti-vacina deles também me passa, a partir do momento que a mãe dele se vacina, que os familiares dele se vacinam, me passa que é uma vontade também de tirar, de desonerar a responsabilidade do governo de adquirir a vacina. Tanto que ele está propondo, né, que o aglomerado de planos de saúde possam adquirir. E isso só não ocorreu até hoje porque as empresas que produzem têm um tratado internacional que diz que só pode vender para governos e não para instituições privadas, que é uma intenção do mundo de acabar com a pandemia. E, para isso, a vacina tem que chegar para todos, não somente para quem tem dinheiro. Mas no nosso governo, ele quer que as pessoas que têm o dinheiro se vacinem para reduzir a pressão em cima da incompetência dele. Enfim, é isso. Eu acho que a gente vive hoje um momento de desalento, com pouca perspectiva de término da vacinação, de alcançar a famosa imunização de rebanho, mas mantemos a fé de que, apesar de Bolsonaro, apesar de Pazuello, teremos uma história diferente em 2022, porque a ciência e as pessoas do campo que acreditam nela continuam fazendo pressão para que isso ocorra. Valeu, Eric, muito obrigado. Cara, ainda nesse ponto aí, ô Bob, queria te trazer aqui para a conversa. Rio de Janeiro, Salvador, Cuiabá, Campo Grande, Porto Alegre e possivelmente nos próximos dias Fortaleza, Santa Catarina, Curitiba, sem vacina. Eu queria que você fizesse uma avaliação um pouco disso que o Eric falou, inclusive sobre o papel do SUS, né, a importância e a rapidez, ou se nós temos pouca vacina. Funcionou o SUS, mostrou mais uma vez a importância dele, e queria saber o que você acha com relação a essa logística também. Perfeito, Léo. Boa noite mais uma vez. A fala do Eric, para mim, foi perfeita, né? Além dessas cidades que você citou, Léo, ainda tem algumas cidades dentro do estado de São Paulo que alegam também já estarem ficando sem vacina. Provavelmente por suspender a vacinação. Ui. Você falou capitais, sim. Eu só falei as capitais. Que dirá claro, as cidades menores? É importante falar isso. Mas você levantou um ponto importante. Eu falo de São Paulo especificamente, muito também por conta da presença, da proximidade, né? E da atuação do governo do estado de São Paulo, né? Que foi quem teve até embates com o presidente, né? O Dória, governador de São Paulo, por conta da questão da vacinação. Mas você falou uma questão que é, para mim, central nisso tudo. A gente está vendo aqui embaixo, tem uma tira aqui que o Guilherme está disponibilizando para a gente, que fala que se a gente tivesse vacina, se a gente tivesse as doses, se a gente tivesse tudo de acordo com um bom planejamento, a gente teria a vacinação de todas as pessoas maiores de 18 anos até metade do ano, até junho e julho. Isso escancara, e tem mais um dado também que escancara como o SUS estaria preparado para receber essas vacinas, né? O SUS que tem que ser defendido, o SUS que é muito mais do que os problemas que apresenta, né? O SUS é uma rede de possibilidades através de uma rede realmente de saúde brasileira, e que sempre foi elogiada pela vacinação, né? Aqui no Brasil, a gente teve o início da vacinação muito tardio, né, em referência a outros países da Europa ou da própria América Latina. No entanto, a gente passou vários países, a gente ficou no top 10
em números absolutos de pessoas vacinadas, ou seja, isso demonstra a velocidade do SUS, a nossa capacidade de poder, de fato, escoar essa vacina. O que falta é planejamento, o que falta, na minha opinião, é interesse do governo federal de fato, vacinar as pessoas. E a leitura do Eric, para mim, é perfeita, quando ele fala a questão, pô, o cara está fazendo isso, né? O Bolsonaro faz isso, o campo político do Bolsonaro faz isso, porque ele não faz nada sozinho, isso é muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar de um colega dele, inclusive, está preso. O grupo político do Bolsonaro faz isso para se desobrigar, né? Ser presidente da República requer o entendimento de que você está ali com uma série de deveres a serem cumpridos. E a vacinação foi um desses deveres que surgiu, né? E na medida, né, conforme o tempo foi passando, os cálculos políticos foram dando errado, e inclusive em política internacional, que esse governo é desastroso, o governo foi ficando encurralado e começou a demonstrar algum interesse em vacinar a população. Mas, no que diz respeito a gente, no que diz respeito à nossa vida, a vida dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos amigos, nossa própria, o governo cagou. A verdade é essa. O governo cagou. O governo, aliás, se tivesse cagado, se tivesse deixado para lá, seria maravilhoso. Mas não, ele fez pior, ele foi lá, foi no STF, tentou embarrear a vacinação, fez de tudo para não acontecer, fez de tudo para se desobrigar e para as pessoas não terem interesse na vacinação, para que a pressão sobre ele fosse menor. Mas fica muito flagrante, se não me engano, o Canadá, os governos mais desenvolvidos, né, governos de países, não países desenvolvidos, mas países ricos, foram muito predatórios em relação à vacina. Então, hoje, o Canadá tem 9 doses para cada cidadão canadense. E o problema do Canadá hoje é distribuir, é escoar essa vacina, é vacinar as pessoas. Coisa que aqui a gente tem estrutura pronta, porque sempre foi exemplo em vacinação, né? Então, não é só um retrocesso, a gente está vendo realmente a destruição de patrimônios brasileiros, como o SUS, que já vem com problemas muito antes do Bolsonaro, né? Mas fica muito clara a intenção dele, na medida em que não existe nenhum planejamento, não existe nenhum rumo visando beneficiar a população brasileira. Muito pelo contrário, só cálculo político e interesse pessoal. Valeu, Bob, perfeito na colocação. Queria trazer agora o nosso amigo Rudá Lemos, o cara com a careta mais interessante pós-contagem regressiva. Rudá, é o seguinte, o Pazuello, eu queria falar do bebê grande lá. O Pazuello anunciou essa semana, quarta-feira, para ser mais exato, 230 milhões de doses até julho, que o Instituto Butantan disponibilizaria. Só que o próprio Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, já falou que, inclusive, o Instituto não tem essa capacidade para desenvolver 230 milhões. É mais uma mentira do governo, e eu já acrescento para você o seguinte, a Confederação Nacional de Municípios pediu nessa reunião a demissão do Pazuello, e a Frente Nacional de Prefeitos está questionando sobre um cronograma de imunização. A gente já começou a vacinar forçadamente ou empurrada pelo governo de São Paulo e pelos outros países, né, obviamente, mas a gente ainda não tem um cronograma, a gente não tem nada palpável que a gente possa vislumbrar uma luz no fim do túnel. É com você, Rudá. Maravilha, eu adoro falar sobre o nosso Big Baby, né, Eduardo Pazuello, porque o que acontece? O que não sai na boca dele que não for mentira, né? Essa que é a grande questão, né? Porque a primeira grande mentira que ele contou é que ele é especialista em logística. Pô, irmão, se você é especialista em logística, você não deixa uma capital, um estado inteiro, como foi a Amazonas/Manaus, morrer afogado por falta de oxigênio. Ah, mas eu não sabia. Isso foi desmentido através de vídeos, né, que ele próprio já sabia da situação com um tempo minimamente hábil para poder movimentar 2, 3 aviões cargueiros e enviar
né, oxigênios que tivessem excedente, né, em outras unidades federativas para poder socorrer Amazonas/Manaus, né? Então, a própria existência dele como gestor público na área de saúde é uma mentira. Então, ele é a mentira personificada. Lembrando que ele só está lá, né, porque ele foi a única pessoa com a cara de pau suficiente ou com a falta de decência suficiente para poder assinar, né, que cloroquina, ivermectina, nitazoxanida e zinco era a solução para a Covid, né? Ele foi a única pessoa que teve esse espírito equino, né, de obediência ao Bolsonaro desse delírio, né, coletivo, né, do tratamento, né, da profilaxia à doença. Então, nada que sai da boca dele que seja mentira me surpreende se saísse verdades, né, porque ele foi feito lá para ser um catalisador de mentiras, né? Então, o que resta, se fosse qualquer outro país do mundo com o mínimo de decência, já teria pedido pinico e já teria saído há muito tempo. Lembrando que a gente tem que colocar o Brasil onde o Brasil está. O Brasil é a maior economia do hemisfério sul, né? Um dos maiores territórios do planeta, né? O quinto maior, né, se não me engano, em território do planeta, o primeiro em área cultivável, agricultável, aproveitável do planeta, né? Está aí entre as 10 maiores economias do mundo. E você tem um ministro da Saúde que é o que se chama de convencional, se chamar de cavalo, né? Porque ele somente é guiado através do seu chefe, né? Então, ele é apenas um despachante, né? Um despachante de luxo das peripécias de Bolsonaro e família, né? E principalmente família, né? Porque o Bolsonaro segue muito a onda de Carlinhos, mais conhecido como Carluxo. É só acompanharem aí o Twitter de Carluxo para você ver que falta a ele conexão básica de ideias, né? Nenhum tweet dele faz sentido. Ele pega ideias desconexas junto e solta. Ou seja, ele está realmente entregue na mão de malucos. Agora, qualquer outra coisa que eu for falar sobre vacinação já foi aí enxugado pelo nosso Guga Chakra do grupo, que é Eric Castro, porque né, é o número 1 da notícia, né? Traz todas as notícias mastigadas, então qualquer coisa que eu for anexar é diferente. Mas só eu gostaria de encerrar falando o seguinte, o artigo 196 da Constituição Brasileira, ele fala o seguinte, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? E a gente está falhando tanto na proteção desse direito, quanto da prestação desse dever, né, que é a saúde, né? Então, é muito sério. Eu sinceramente, estou em total desalento. Minha vida, entre aspas, está paralisada desde março, e a tendência é que isso só piore, né? Porque à medida que o vírus só se replica, ele automaticamente vai ficando mais forte por uma questão de seleção natural, né? Ele tem que ficar mais forte para invadir outros organismos, né? E a tendência é essas vacinas vão dar jeito? Não sabemos disso até agora. E se não der, como é que vai ser? Já estão querendo anular o carnaval do ano que vem, de 2022, porque já não estão com um horizonte legal para 2022. Ou seja, estamos entregues à própria sorte, né? Agora, a grande pergunta que eu faço para encerrar aqui é o seguinte: o que mais vai precisar acontecer para que essa galera saia e seja criminalmente responsabilizada em tribunais penais internacionais por crimes contra a humanidade? Porque o que acontece aqui não é só o descrédito da vacina ou o descrédito da doença. É o crédito, a promoção daquilo que a gente sabe que é errado, daquilo que a gente sabe que faz mal, que é a aglomeração, entendeu? Que é a ausência do uso de máscaras, que nem o faniquito, o piti, né, que Daniel Silveira deu ontem no ML, né, um grande escândalo. Né? Enfim, a gente vai falar de Daniel depois, que eu gostaria até de voltar sobre esse assunto lá do ML. Mas, enfim, se o governo tivesse 1 milímetro de decência, esse cara não estaria mais lá. É isso.
Valeu, Rudá. Galera, seguinte, eu quero fazer até um link com o próximo tema, mas eu queria mandar um abraço para uma pessoa aqui, que é o Messias da Silva. Messias da Silva, não sei se tem o Dá, não lembro, mas infelizmente, ou felizmente, o nosso grupo optou por passar a temática da política criminal de drogas para quinta-feira que vem. Hoje nós falaríamos sobre isso, só que como foi uma semana repleta e recheada de assuntos para a gente conversar sobre análise de conjuntura, e também muitas pessoas ainda estão meio aéreas devido ao carnaval, a gente passou essa temática para quinta-feira que vem para ser melhor trabalhada, até porque é um tema muito importante que está no nosso dia a dia, a gente precisa tratar com muita cautela e muita clareza para todo mundo. Então, eu quero mandar um abraço aqui para o Messias, que é o nosso especialista convidado, que estará aqui na quinta-feira que vem para a próxima live. E gostaria de passar para vocês o seguinte, com relação aos números da Covid, de casos em alta, os estados que estão em alta. Nós temos 6 estados que estão em alta, 3 estados que estão em baixa, inclusive o Rio de Janeiro. Com esse número, essa informação, eu gostaria de começar o nosso próximo tema, que é o Carnaval. Ô, Eric, gostaria de trazer você já para esse assunto. Todo Carnaval tem seu fim. O nosso Carnaval vai até daqui a 14 dias para a gente ver o estrago de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, em todos os estados? Como diria Marcelo Camelo, se não me falha a memória, né? Todo carnaval tem seu fim, e eu espero que esse que deveria ser um carnaval fake, que as pessoas tivessem tirassem um tempo para sua introspecção, para estar mais em casa com a família, para poder estar refletindo e estar guardando o isolamento social, ficassem em casa ou pelo menos fizessem viagens para visitar um familiar isolado, ou que seja, que fossem coisas extremamente seguras e que se pudesse, evidentemente, estar ao máximo afastado das aglomerações possíveis. Esse carnaval que ele termine o quanto antes, né? É importante a gente linkar também com o assunto anterior, que a gente agora vem de um período em que as pessoas aglomeraram, infelizmente. Então, a tendência de alta é ser um pouco maior do que a gente vive hoje. Essa alta que nós temos hoje, que o Léo bem cita, é reflexo da falta de isolamento social das festas de final de ano. As pessoas que ficaram em festas de Natal e Ano Novo se contaminaram, trouxeram contaminação para os outros, que está refletindo nos números agora. Então, a gente tem hoje a falta de vacina em vários estados, em algumas capitais e várias cidades Brasil afora, e, ao mesmo tempo, tem aí aglomeração. E a gente não pode deixar de citar a aglomeração da Festa na Maré, que levou à prisão do cantor Belo. Ele vai responder por 4 crimes, se não me falha a memória: esbulho possessório, crime de pandemia, associação criminosa, e tem um outro crime que eu não lembro qual é, não sei se estelionato, não sei. Mas são 4 crimes que ele está sendo, que ele provavelmente vai responder, e a gente tem que focar, evidentemente, na questão da pandemia, né? A gente sabe que os músicos, a gente vai ter uma live aqui que a gente vai falar sobre cultura, que a gente vai receber um músico de renome, que é o Milton Guedes. Ele provavelmente vai estar transmitindo para a gente as dificuldades que os artistas têm. A gente já teve uma live no passado com o Rodrigo Linhares, com uma menina que participou com a Edel, me lembro o nome dela, esqueci o nome. Júlia Ramalho. Júlia Ramalho, falaram para a gente como é que está sofrendo o pessoal que fica nos bastidores aí, na situação da pandemia, na área da cultura, mas a gente sabe que a consciência desses grandes músicos de nome, como é o Belo, deveriam falar um pouco mais alto, até porque eles conseguem se manter um pouco mais sem fazer festa, eles podem fazer live, tem outras formas de fazer ganhos aí durante a pandemia, criaram outros mecanismos de fazer ganho. Ele parece que havia sido contratado para receber o valor de R$65 mil. A festa não foi autorizada pela Prefeitura do Rio, como ele não autorizou festa nenhuma. A festa aconteceu num CIEP, dentro de uma comunidade na Maré. Esse CIEP, evidentemente, é estadual, né? E ele não teve autorização do Estado, então, por isso, o esbulho possessório, parece que eles invadiram, por conta do chefe do tráfico,
invadiram esse app para fazer a festa, daí o porquê dele estar sendo responsabilizado por associação criminosa, porque parece que ele foi contratado pelo tráfico de drogas, uma série de acusações gravíssimas que envolve o Belo, que já teve um problema no passado por envolvimento também com o tráfico de drogas. Eu sou um defensor das liberdades e eu acredito que a pessoa é inocente até que se prove o contrário, até o trânsito em julgado. Então, eu não quero fazer aqui, evidentemente, ilações de dizer que o Belo é culpado de uma série de coisas que ainda não é comprovado, mas que ele tem culpa moral de estar fazendo um show durante uma pandemia que já matou mais de 240 mil pessoas no país, milhões no mundo, isso ele é. Isso não pode deixar de ser lembrado, de ser reforçado e informado. Tem muita gente que é fã do Belo, que se você pegar o Trending Topics do Twitter, o cara está colocando lá, Flor de Lis está solta e o Belo vai preso. O Belo foi preso em flagrante. A Flor de Lis ela está respondendo um processo em que há uma série de provas que demonstram que ela provavelmente cometeu o crime, foi a mandante do crime. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de conhecimento jurídico legal para saber o que tem, o porquê dessas coisas ocorreram, né? É uma comparação que não é devida. Uma pessoa que está respondendo a um inquérito, está sendo investigada, ou não? Eric, vale ressaltar que você não está fazendo defesa alguma da Flor de Lis. Você só está querendo fazer uma comparação por que ela está solta e por que o Belo foi preso. É importante ressaltar isso, porque às vezes as falas são... as pessoas às vezes não pegam ali o início e acabam pegando uma fala desconexa e tirando de contexto, tendo problema. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ela não foi presa em flagrante. Ela está sofrendo um inquérito policial em que está sendo investigada. E eu acredito, muito provavelmente, ela é culpada. Entretanto, ela está na condição de suspeita, né? Até que se prove o contrário, até o trânsito julgado. O Belo, a questão da associação criminosa, do esbulho possessório, N outros crimes que ele está respondendo, esses crimes ele também vai partir de um inquérito policial que pode culminar num processo. Entretanto, o crime de pandemia, por conta do show, ele está claro, foi flagrante, por isso ele ficou preso. Ele já está solto, foi impetrado o habeas corpus e foi concedida a liberdade dele, ele vai responder. Só rapidinho aqui, Eric, falando aí sobre Flor de Lis rapidinho, é que ela só não foi levada à prisão preventiva, né, porque a polícia entendia isso, que ela está solta. E ela era um perigo para o resultado útil do processo e para a sociedade. Ela só não foi levada em prisão preventiva porque ela tem essa imunidade parlamentar contra a prisão, que não for, em especial, em flagrante por crime inafiançável. Então, só por isso que ela está solta também. Só isso. Não, é bom reforçar isso também, além da questão da imunidade parlamentar, né? Ela não foi presa por não estar em flagrante e, evidentemente, não foi decretada uma prisão preventiva, que é uma prisão cautelar, né? Porque ela está, evidentemente, revestida da imunidade parlamentar. Mas, voltando à questão da falta de isolamento social no Carnaval, a população brasileira muito provavelmente vai sentir o impacto disso daqui a alguns dias. As pessoas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem clareza de que isso ocorreu. Festas irregulares, festas clandestinas, nas comunidades, na Zona Sul, em condomínios. A gente tem que deixar bem claro que isso ocorreu nas diversas classes sociais. Isso, a falta de conscientização, ela não é característica dos mais pobres, não, ela é algo que está em todos os setores da nossa sociedade. Então, assim, é bom frisar, a população brasileira vai sofrer por conta disso, mas isso vai ter um reflexo muito maior por conta da falta de vacina. Se a gente tivesse uma vacinação a todo vapor, apesar da aglomeração, a possibilidade de difundir o vírus era muito menor. Então, eu acho que há um link quanto a isso. É que a prisão do Belo ela é extremamente emblemática, porque o Belo já teve problemas com a justiça no passado, mas hoje, há mais do que uma questão judicial, uma questão moral, que em plena pandemia, um músico de renome, um cara que tem uma série de fãs aí, fazer algo desse tipo, né, que afronta a vida, né? Pensar em dinheiro agora não é... Eu sei que é muito fácil falar. Tem muita gente, por exemplo, que está sendo obrigada a trabalhar para botar o pão na mesa, mas não é essa a situação do Belo, não. O Belo é um cara que tem condições de poder
de poder se sustentar aí na pandemia numa boa. Então, assim, essa é a questão principal para mim, é a questão moral que deve ser observada por todo mundo. Perfeito, Eric. Eu queria trazer ainda sobre esse assunto o Bob. O Bob é morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Bob. O Guilherme botou até aí, ó, 63 barcos foram impedidos de zarpar devido ao carnaval e 23 estabelecimentos foram fechados. Rolou um vídeo de um bloco em Bangu que começou a chover e o pessoal foi para dentro do banco passar o término ali do bloco, enfim, aquela festividade dentro do banco, do caixa eletrônico do banco. Ô Bob, Zona Oeste, como é que foi? Essas informações que o Guilherme está colocando aqui na tela para a gente foi na Zona Sul. E lá na Zona Oeste? Excelente pergunta, Léo, excelente pergunta. Aqui, cara, o que acontece? Eu acho que a gente tem que fazer a análise como um todo, né? Houveram, acho que houve, né, várias multas e apreensões, como o Guilherme bem colocou aqui embaixo, e denúncias, né, também. Aqui, sendo bem sincero, não teve nenhum problema para o carnaval acontecer. Obviamente que não aconteceu no mesmo volume que geralmente acontece, como não aconteceu em janeiro inteiro, mas houve uma série de violações. Isso não é só no carnaval, isso acontece em várias épocas. Isso acontece por conta do abandono do Estado. E o que eu acho curioso é a resposta. Eu acho isso muito interessante. O Belo ele não foi preso pelo Estado brasileiro, caralho, agora. O Belo foi preso pela RJTV, que mostrou o bagulho e envergonhou a galera. E ficou claro ali que o Estado não tem controle daquela região. Por que não tem controle daquela região? E isso entra muito no tema que a gente vai tratar na semana que vem, mas só uma palhinha. O Estado não tem controle dessa região porque insiste numa política de guerra às drogas que não leva a porcaria nenhuma. E uma vez que ridicularizado na RJTV, né, vendo ali um CIEP e o show do Belo, responde a essa situação com a prisão do Belo. Quantos foram presos por conta da porra da pandemia? Então, assim, eu acho que fica muito clara essa questão. Qual é o tratamento que a pandemia tem no Leblon, não sei aonde, não sei quantos barcos foram impedidos de sair, não sei quantas festas foram fechadas, quem foi preso? Então, a resposta carcerária, ela é o tom, ela é a medida, né, de como o Estado trata regionalmente, né, geograficamente, determinadas áreas por puro preconceito, por racismo estrutural, por pura questão política e de imagem, né, dos próprios entes do Estado. Essa prisão não protege ninguém. Essa prisão não protege ninguém porque aquele tipo de aglomeração acontece o tempo inteiro. Só que é isso. Ficou feio. Por quê? Porque era o cara. Tá ligado? Eu não estou falando que o Belo tinha que fazer. Eu acho que ninguém tinha que fazer. Eu acho que a gente tinha que ter a capacidade de estar dentro das comunidades, de estar dentro dos espaços com as pessoas que a gente quer proteger, que é a população brasileira, que é o povo do Rio de Janeiro, no caso aqui, que é o povo da Zona Oeste. Só que é isso, é impossível você conscientizar essa galera, porque é a mesma galera que vai pegar o BRT lotado, tá ligado? É impossível fazer, por exemplo, hoje, eu tive proposta de trabalho, eu sou tatuador, para quem não sabe, eu tive proposta de trabalho no Recreio. É impossível ir. É impossível estar trabalhando no estúdio para lá. Sabe por quê? Porque eu tenho que pegar um BRT amassado, lotado. Só que tem gente que não tem escolha. E aí tu vira para esse cara e fala, pô, não, parceiro, final de semana tu não pode sair, não. Para trabalhar, para se fuder, tu pode. Agora, para o final de semana, não pode. Não, nada disso. Então, eu acho que, assim, obviamente aconteceram várias festas aqui na Zona Oeste. E é uma parada extremamente comum, muito antes de carnaval. Carnaval é só um pingo no oceano. Mas eu queria chamar a atenção para o contraste, né, para a forma como essas festas são vistas e qual a providência e o remédio que o Estado usa na medida em que essas festas acontecem em áreas tidas como áreas de risco.
em áreas que o Estado perdeu o controle por ser ausente. Quem toma o controle hoje é a milícia. E o Estado também não faz nada. Pelo contrário, até porque o Estado é a milícia. Então, a gente precisa ter essa clareza também, e o Eric é muito brilhante na fala dele, no que ele coloca a questão de que, porra, óbvio que o cara não tinha que fazer isso, não tem que fazer festa, tá maluco? Não existe isso de fazer festa, né? Mas uma ressalva para a diferença de tratamento da ponte para cá, como dizem. Deixa eu só fazer umas Manda bala. Considerações bem pontuais acerca do que Bob falou, porque o que Bob falou vai ser o tema central, o argumento central da live que faremos na próxima semana. Mas sobre o que ele falou da RJTV, eu tenho que falar o seguinte: existe grande parte dos juristas brasileiros, os penalistas brasileiros, consideram, pelo menos aqueles que prestam, né, consideram um argentino chamado Eugênio Raul Zaffaroni, que é ministro da Corte Suprema da Argentina e já foi também integrante do Tribunal Penal Internacional, como o maior jurista penal de todos os tempos. No livro que ele tem com Nilo Batista, que foi governador do estado do Rio de Janeiro, de 93 a 94, quando Brizola saiu para candidatar à presidência da República, né, Nilo Batista tem um livro, né, com o Eugênio Raul Zaffaroni. Por que eu estou dando essa puta volta? Porque eles têm frases muito emblemáticas nesses livros que eles escreveram juntos. Atualmente são na quantidade de 3 livros até então, que eles falam que o direito penal segue o rumo da comunicação social. E é isso que Bob acabou de falar. Como é que a comunicação social viu aquela festa daquele CIEP invadido na Zona Oeste? Tá faltando o quê para essa probalhada? Tá faltando o quê para esses pobres aqui? Tá faltando porrada neles. Entendeu? É isso que tá faltando. Então, se tivesse uma polícia lá para dar, né, uns tiros, umas bombas, isso não estaria acontecendo. Então, é a forma como a comunicação social faz, né, a resposta penal do Estado. Para que o direito penal serve na Zona Oeste? Ele serve para controlar socialmente a pobreza. Ele controla a pobreza através da força. Como é que o direito penal funciona no Leblon? Para fazer a manutenção dos status de riqueza no Leblon. É assim que funciona. Por isso que quando você vê uma aglomeração no Leblon, não te dá aquela dor no peito e pensa assim, porra, tá faltando polícia ali. Essa galera merece apanhar, essa galera merece sofrer. Não te bate isso, mas lá no CIEP, em Santa Cruz, em Austin, no quilômetro 32, em Comendador Soares, quando você vê essa galera aglomerando, a primeira coisa que passa pela cabeça do Ali Câmbio, a primeira coisa que passa na cabeça dos editores do RJTV é: tá faltando policiamento ali. Então é assim que funciona, né? A resposta penal do Estado, ela só é legítima, ela só é legal quando ela tem como alvo a população pauperizada, né? Quando você está em áreas não pauperizadas, a polícia só faz um entorno. Ela só faz... a polícia vira cicerone, né? Quando é que nos grandes bloquinhos da Zona Sul, você pode fumar seu baseado na frente da polícia sem problema nenhum, porra. Pode ficar à vontade. Entendeu? Não tem problema. Pode ficar relaxado, porque não vai haver violência ali. Você manda até o sinal de ok que fica tudo bem. Agora, se você fizer isso... Recebe até flores. Você recebe flores. Agora, se você fizer isso, né, no calçadão de bambu, vai dar um problema sério para você. Perde os dentes. Eu estou fazendo aqui um recorte, antes de tudo, social, tá? De estratificação de classes. Mas esse assunto também é muito racial. Em especial racial. Porque se você é negro, independentemente da sua riqueza externa,
aparente, você também vai tomar muito enquadro dessa galera também, independentemente da porção de riqueza que você ostente. Então, é só uma prévia da live da semana que vem. A gente está implementando a próxima live. Isso, para que corroborar o que o Bob disse. Também para que a gente pense também. Por que no CIEP da Zona Oeste me dá vontade de que eles tomem tiro? E por que no Leblon, na Dias Ferreira, me dá vontade de que a Guarda Municipal chegue e multe? Né? Tem essa diferença no âmago, tem essa diferença na nossa cabeça. Por que o Belo foi preso? Ele foi o famoso boi de piranha. Tinha que ter alguém para poder, né, as piranhas morderem para poder o resto da boiada passar. Cadê os organizadores do evento? Ah, foram os traficantes. E daí? O Ministério Público está aí para isso, para investigar, para poder fazer valer essas coisas. Enfim, eu estou me alongando muito para a gente entrar agora no assunto do Daniel, que é um assunto mais quente, mas é isso. O direito penal segue o rumo que a comunicação social dá. E a comunicação social pediu ali porrada e prisão. Por isso que houve. É isso. Show de bola, Rodar. Política criminal de drogas, semana que vem, dia 25 de fevereiro, com a apresentação do Jurandir Bob, participação Rodar Lemos, Eric Castro e a participação especial do especialista Messias da Silva. Não perca, a partir das 21 horas. Galera, pelo que vocês falaram, só a parte institucional do carnaval, que são as escolas de samba, os blocos, foram proibidos de sair para a rua. Mas já que a gente está falando em instituição, vamos falar do STF. Eric Castro, queria que você fizesse a sua introdução sobre esse assunto tão quente. Eu acho que a gente vai ter que desligar a live e voltar depois para falar sobre o Daniel. Vamos lá, mete bala, Eric. Então, vamos ficar até cair, Léo. Primeiro, vale lembrar que, Eric, quando eu falo mete bala, é só para fazer um contraponto com os bolsonaristas, que a nossa bala é a partir do conhecimento e da produção de informação correta para os nossos amigos e acompanhantes. Nossa munição é outra, né? Então, assim, primeiro, assim, é interessante a gente fazer aqui os contrapontos, aqui um apanhado cronológico da loucura, da esquizofrenia que foi Daniel Silveira. Ele fez um vídeo atacando os ministros do STF, mais especificamente o Fachin, por conta do ministro Fachin ter feito uma crítica a um tweet do então comandante do Exército, general Vilas Boas, de 3 anos atrás, em que ele falava que era inadmissível qualquer tipo de pressão que não fosse a jurídica sobre o STF. E aí ele fez um vídeo falando chamando o Fachin da nata da bosta, desculpe a audiência, foi essas palavras que foram utilizadas por ele, vai lá que eu quero ver se você é homem, de mandar prender o general do Exército, eu queria te dar uma surra até gato miar, você e o Xandão do PCC, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, coisas desse tipo que você consegue, evidentemente, ouvir em qualquer roda de bandidos, e você não espera esse tipo de palavras e frases de um representante do poder legislativo, de um deputado federal. Ele fez esse vídeo, inclusive defendendo o ato institucional número 5, que foi um dos marcos aí do recrudescimento da democracia durante o período militar. Posteriormente a isso, assim que ele teve a informação de que esse vídeo havia sido postado, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator no STF do inquérito das fake news, no qual o senhor Daniel Silveira, como disse o Fux, que por acaso foi elogiado pelo Daniel Silveira na live, que ele disse que era o único ministro que ele respeitava, que todos os outros ele conseguiria debater de igual para igual. Eu fico me perguntando que tipo de esquizofrenia esse cara tem. Eu olhei o Twitter dele, ele parece que estava lá como estudante de Direito. Eu não sei se ele terminou, já é bacharel em Direito, não sei, enfim. Ele acha que um estudante de Direito consegue debater de pau a pau, ou seja, na mesma capacidade intelectual de conhecimento jurídico com o ministro do STF, é um pouco difícil, mas enfim. Não quero entrar nesse mérito, não. Ele, após isso,
o ministro Alexandre de Moraes pegou e decretou a prisão preventiva dele, é baseado no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei de 1983, do período da ditadura. Uma lei que muitos juristas criticam, ainda dizem que ela talvez não tenha sido recepcionada pela nossa Constituição de 88. Então, logo ele foi preso, ele evocou a Constituição de 88 para poder dizer que ele tinha imunidade parlamentar, imunidade material, que ele poderia dizer o que ele bem entendesse, não ser condenado por conta disso, e evocou o princípio da liberdade de expressão. Você vê como é que é uma coisa muito, muito louca, muito esquizofrênica. Primeiro ele ataca a Constituição, ataca os poderes constituídos, né, um dos poderes constituídos, que é o STF, o Poder Judiciário. Ele diz que deveria ter o AI-5, ou seja, o AI-5 que destituiu ministros do STF, mas também fechou o Congresso, do qual ele é um dos representantes eleitos para ocupar a vaga. E a partir daí, baseado numa lei do período militar, um dos ministros da Suprema Corte decretam a prisão dele e, mais uma vez, diz que a Constituição atual que ele atacou dá a ele o direito de... Sabe, é uma coisa muito louca. A gente começa a ficar até um pouco perdido, né, nessa situação. Entrando numa questão jurídica aqui, há uma série de alegações no âmbito jurídico se ele deveria se manter preso, se é legal a prisão dele. Algumas das alegações é de que talvez ele não estivesse em flagrante delito, por conta de que ele não estava em flagrante, uma vez que foi postado o vídeo, e quem manteve o vídeo na plataforma não foi ele, foi o YouTube, foi o canal, não ele especificamente. Eu particularmente discordo disso, né? Ele, a partir do momento que uma plataforma é aberta, ele faz uso de uma conta própria, ele posta o vídeo ali, ele tem também a opção de deletá-lo, então ele tem ali esse arbítrio. Então, não concordo com essa teoria. Há também a questão daqueles que digam que essa lei, como eu falei anteriormente, ela não foi recepcionada pela Constituição, ela é uma lei antidemocrática e ela não pode ser utilizada para defender a democracia. Porque a grande defesa que eu vejo hoje, por conta dessa prisão do Daniel Silveira, é uma defesa do Estado Democrático de Direito. As afrontas que ele fez são afrontas que, caso elas não sofressem qualquer tipo de sanção, resultaria numa invasão, como aconteceu a invasão do Capitólio. A gente tem exemplos claros de que... O Eric travou? Eric, daqui a pouquinho tu volta para fazer a sua conclusão. Tá escutando a gente, Eric? Não, manda bala de novo. Manda bala. Então, só queria dizer o seguinte, que acho que quando um louco utiliza da tribuna do Congresso para falar o que bem entende, ou quando não utiliza, como é o caso dele, né, utiliza de mídias sociais para falar o que bem entende, afrontando as instituições, afrontando a democracia, e não é responsabilizado, isso pode gerar numa invasão, como aconteceu na invasão do Capitólio, isso pode gerar em traumas muito maiores, como a gente está sofrendo agora no nosso país, né? Afinal de contas, o nosso presidente, quando era deputado, era um deputado do baixo clero que falava esse tipo de atrocidade, não foi responsabilizado no passado. E isso ganhou vulto a ponto de fazer com que ele chegasse a ser eleito. Então, assim, eu acho que tem que ser responsabilizado, as instituições têm que tomar o seu papel de dizer que esse tipo de afronta não deve ser aceita. A votação de 11-0 no STF, mantendo a prisão dele, dá um recado de que o judiciário não vai aceitar esse tipo de afronta, não vai aceitar mais. E a gente vamos ver cenas dos próximos capítulos. Na sexta-feira, o Lira, Câmara, vai pôr em votação para ver se mantém a prisão do deputado Daniel Silveira. Às vezes eu não lembro não, também, Eric. Bob, queria te trazer aqui para o assunto. O Eric falou uma coisa aí com relação à questão do Bolsonaro, da época de deputado, e eu queria trazer uma outra pergunta. Quem se beneficiou com toda essa história? O Bolsonaro, o STF, quem? Queria trazer essa reflexão para vocês, até porque foi uma cortina de fumaça sendo feita proposital ou não para algumas questões que estavam assolando o país, como o término da vacina, das doses, como o decreto que foi achincalhado do Bolsonaro com relação às armas, né?
E fez uma união ali no que o Eric bem disse, entre os ministros também, que eu acho que isso fortaleceu muito o STF. Quem é que se deu bem nessa história toda? Nesse contexto, eu acho que isso me lembra até de uma conversa que a gente teve, né, que o Eric fechou falando em relação à questão da votação. E já tem indícios de que nessa votação deve ser mantida a prisão dele. Né? Então, vale lembrar que há pouquíssimo tempo o Bolsonaro elegeu quem ele queria para a Câmara. Né? E eu vi um comentário de um amigo nesse sentido, que uma das forças políticas que teria ganho com isso foi o Centrão, curiosamente. Pensando no sentido de que ele indique, né, mesmo que não faça esforço para que se reverta o quadro do deputado Daniel Silveira, o Centrão ele fica numa posição, né, de que se o Bolsonaro quiser, vai ter que dever um favor, vai ser um outro esforço político, né, e isso engrandece o Centrão, dá vantagem do Centrão em cima do Bolsonaro. E se não quiser também, não tem problema, porque perde alguém ali dentro que advogava ferozmente em relação àquilo e fica cada vez mais dependente, né, reforça essa dependência do Centrão. O Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, agiu num limite, né? Determinadas atitudes, como as atitudes do deputado, já foram vistas antes, né? Também como foi dito aqui. E esse tipo de situação, na minha opinião, na medida de defesa da democracia e de uma normalidade, de um aceitável, até para nível de narrativa, quem gosta de debater também narrativa, é importante que existam consequências, né? E o Supremo, na minha opinião, até o momento, sai forte, porque peita, né, entra de frente nessa questão e vence, na minha opinião, vai vencer nesse sentido. Só que essa questão da cortina de fumaça que você falou, eu não acredito que seja exatamente isso, né? Porque quando a gente fala de cortina de fumaça, parece que foi uma estratégia, parece que foi pensado. Eu não acredito que tenha sido uma coisa pensada, um conluio ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, de fato, tira o foco do debate, de debates que estavam sendo travados em relação à questão das armas, em relação a outras medidas do governo Bolsonaro, e joga para o deputado. Eu acho que a oposição agora tem que ser muito inteligente. A gente precisa saber identificar todos os signos e símbolos, e, enfim, tudo que sempre se repete quando esses caras são colocados nessa posição. Eu lembro de um caso de uma juíza que foi agredida dentro de uma instituição prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os policiais militares estavam presos, ela chegou lá e apreendeu o celular, carne para churrasco, várias irregularidades, e foi agredida lá dentro. E a fala do Flávio Bolsonaro na época, bicho, parecia o Marcelo Freixo. Caraca, não, tá maluco, tudo mais e tal. Por quê isso? Por quê? Porque interessava a ele isso. Então, eu acho que trazer essas questões, principalmente agora, né, do cara que atacou a Constituição e agora defende, e agora tenta se beneficiar dela, e agora recorre à democracia que ele tanto atacou. Eu acho que o principal, para principalmente a direita e esse tipo de pensamento sair perdendo, é demonstrar a hipocrisia e demonstrar o quão vazio e quão ridículo é o discurso desses caras. Valeu, o Bob, deu uma picotada agora no final, mas eu queria trazer o nosso companheiro Rudá Lemos. Rudá, de antemão você tem 30 segundos primeiro para falar do velho da Havan. Porque tem que ter, né? Você ainda não falou e a gente já passou de mais de 1 hora. Mas eu queria que você falasse, além dele, de um outro grande amigo seu, que é o Silas Malafaia. E eu já trago para você uma questão. O Bob acabou de falar com relação ao papel da esquerda ou da oposição dentro desse processo, e os principais partidos de oposição já entrou com o processo pedindo a cassação do mandato do então deputado que todo mundo esquece o nome.
E eu queria que você fizesse uma avaliação do seguinte: se for instaurado um inquérito lá dentro da Câmara, de antemão, a relatoria não vai poder mais ser de nenhum dos partidos de oposição, porque eles entraram em conjunto. Essa estratégia é válida também? Eu queria que você fizesse uma avaliação, falasse dessas coisas e com relação a isso que o Bob falou. E vale lembrar, a gente já passou um pouquinho, 1h07, mas Bob, Eric, pode entrar a qualquer momento, que esse assunto é quente, a gente pode ultrapassar um pouquinho hoje, tá? Vai lá, Rudá. Vamos lá, eu tenho tanta coisa para falar, porque esse assunto é muito quente. Porque a gente tem, eu vou tomar liberdade aqui, levar um pouquinho de tempo a mais, para fazer uma digressão, né, um esforço histórico, para saber da onde que a gente pariu, né? Como que foi parido esse rato, né? Uma mistura de falta de escrúpulos com hemogenin misturado com durateston, misturado com deca, misturado com pitadas de whey, misturada com pitadas de fezes, que é a Daniel Silveira. Isso eu estou falando por mim, tá? Entendeu? Porque pode perceber que ele tem uma masculinidade tardia, né? Acho que eu vou fazer aqui uma leitura rápida psicológica dele. O seguinte: todas as pessoas que vocês conhecem, vocês aí que estão vendo essa live, excessivamente heteronormativas, que têm a necessidade de gritar, de dizer que faz, que vai bater, que vai matar, que vai botar dentro da cara. Pode perceber que todas essas pessoas têm uma tendência homoafetiva, eu estou dizendo, no que tange a afetividade. Você já viu Daniel Silveira andando com mulher? Eu nunca vi. Por quê? Porque ele é uma pessoa de caráter homoafetivo, ele só consegue sentir amor, que é um sentimento nobre, que é um sentimento puro, ele só consegue sentir amizade, ele só consegue sentir afeição por pessoas que compartilham com ele a sua heteronormatividade, a sua grosseria, a sua babaquice, a sua nojeira. Então ele só consegue sentir sentimentos nobres por outros homens. Por isso que quando ele entrou ontem no Afrânio Peixoto, que é o ML, e uma mulher, policial civil, exigiu que ele usasse máscara, ele deu aquele escândalo. Você não fale comigo, não! Sou petista, sou não sei o quê. Eu não vou botar máscara, não, hein? Olha, se você falar de novo, eu não vou botar. Ah, porra, vamos crescer, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Então, eu vou fazer aqui um breve esforço histórico, breve, para saber de onde que a gente pariu, né? Uma coisa horrível como essa. E outra, porque só foi eleito, ele recebeu 31 mil votos. Lembrando que ele foi puxado pelo campeão de votos, chamado Hélio Negão. Hélio Negão ganhou mais de 300 mil votos aqui no Rio de Janeiro, para não falar nada até hoje. Eu nunca vi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro falar uma palavra. Ele é apenas o papagaio de pirata do Bolsonaro, né? É o que o movimento... Isso, totem. Algumas pessoas do movimento negro chamam isso de negro card. E que você apresenta o seu negro card e você passa a imagem de que não é racista. Ou seja, o Hélio Negão é o negro card da família Bolsonaro. E que ele sempre está ali rodeando a galera para dizer que eles aceitam andar perto de um negro, né? Eles não acham negros pessoas tão desprezíveis assim. Ou seja, isso me incomoda bastante, porque como é que te evoluiu dessa forma, né? Como é que te chegou nesse nível de nojeira política, né? Lembrando que isso começou lá em 2014, quando o Aécio, quando perdeu para Dilma, ele pediu recontagem. Ali começou o golpismo no Brasil. Aí depois você teve a Lava Jato, que começou a destruir todas as frentes políticas brasileiras, para dizer que política não presta, para dizer que política é um local de ladrões, apenas isso, sem exceção. Depois você teve o MBL nas ruas, dizendo a mesma coisa, de que ninguém presta, são todos umas cambadas de ladrões. Aí depois você teve o processo de impeachment, em que inventaram um crime inexistente, que era o crime de pedalada, em que todo mundo fez pedalada antes e ninguém foi impeachmentado, né? Aí você antes teve... e depois. Isso, é.
Mas até você tem hoje, depois da PEC do teto dos gastos, você até tem a pedalada tipificada como crime. Né? Você até teve essa colocação feita depois, mas isso só depois. Né? Aí você teve um deputado chamado Jair Bolsonaro, que subiu na tribuna e dedicou o seu voto a um torturador que colocava rato na vagina de mulheres. Aí ele chegou lá e falou, em homenagem a Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o terror da Dilma. Em qualquer outro país do mundo, ele sairia dali preso. Não tem como ele ter saído dali de outra forma. Ou seja, para mim, a legalidade do Brasil foi rompida naquele momento, quando um deputado dedica o seu voto num processo de impedimento de uma presidente eleita a um torturador que representou o auge daquilo que a ditadura tinha a oferecer de horrível, de tétrico, de virulento. Então, o que acontece? Para mim, a legalidade ali foi rompida. E a partir dali, só se prejudica. Só se prejudica. Aí você teve o caminhão de fake news na eleição de 18, em que na bancada do Jornal Nacional, o Bolsonaro levou o kit gay, botou o seu dedo, não sei se vocês se lembram disso, ele botou o dedo dentro de uma figura de uma criança, aí até a câmera saiu, aí o Boni até falou que aquilo não era respeitoso, mas em nenhum momento, depois da entrevista, falou que aquilo dali era uma mentira, de que aquilo dali nunca foi distribuído. Enfim, isso é só um exemplo, né? Do Lembrando que isso era uma cartilha francesa, de uma escritora francesa, que em minuto nenhum foi distribuída, né, pelo Ministério da Educação. É apenas uma cartilha que foi apresentada como um modelo que poderia ser trabalhado em uma cartilha brasileira que se tratava de combate à homofobia e educação sexual. Eu quero frisar aqui rapidinho, Rudá, se tu me permite, que a educação sexual é algo importantíssimo para que crianças não sejam molestadas, para que elas entendam que estão sofrendo uma agressão. Então, quando se fala de educação sexual para criança, é como um vídeo apareceu há pouco tempo atrás de uma professora explicando, olha, pode passar a mãozinha no seu cabelo, pode apertar a sua mãozinha, mas passar a mão aqui não pode, lá embaixo de jeito nenhum, fala para a mamãe e para a professora. Esse tipo de educação que se esperava que qualquer país desenvolvido que combate estupro, que combate violência contra a criança, deveria defender, que foi distorcido, que foi transformado numa fake news que levou a um abjeto como o nosso atual presidente ao cargo maior da República. Isso, a gente tem que lembrar também que a nossa régua moral é Silas Malafaia. Silas Malafaia é o que decide o que a gente pode consumir ou não. Como é que a gente deve educar nossos filhos ou não. A régua moral da sociedade é ele. Porque se ele bater ali e falar, olha, não é decente, então a gente tem que obedecer essa teocracia. Quanto é que ele está ameaçando aí a galera que não voltar com o Daniel Silveira. Por quê? Porque o Daniel Silveira é parceiro do esgoto dele. Eles são ratos do mesmo bueiro. Eles pertencem ao mesmo fundilho daquilo que não presta. Então, por isso que eles têm que andar mesmo de mãos juntas. Então, só terminando o esforço histórico que eu estava fazendo, é o seguinte. Então, se teve em 18 uma cacetada de candidaturas de pessoas que só tinham o quê para oferecer? Truculência. Só isso. O que Daniel Silveira tem a oferecer, cara? Para ser um dos 513 legisladores, representantes do povo brasileiro, não tem nada a oferecer. Ele tem grosseria, apenas grosseria. Né? E virulência, e grito. Não, porque eu bato, porque eu chamo de vagabundo, porque eu sou demais. E quando é que ele se orgulha de ter sido preso 90 vezes? Foi até a apuração que foi feita, até que foi menos de 90 vezes. Até que ele aumenta. Para ele é um motivo de orgulho estar preso dentro da PM do Rio de Janeiro. E olha, para você ser preso 90 vezes em uma instituição carcomida pela corrupção, que é a PM do Rio de Janeiro, meu irmão, você tem que fazer um esforço cabuloso para você ser preso 90 vezes por indisciplina dentro da PM do Rio de Janeiro. Você tem que se esforçar muito para poder ser preso 90 vezes. E o cara se esforçou, ou seja, ele nunca foi boa gente, nunca foi boa pessoa, nunca poderia sair nada do que presta dali. E foi alçado ao cargo de deputado federal. E o que ele tinha a oferecer? Virulência e truculência. E ele acha, alguns partidários ainda do bolsonarismo radical, como é ele, como o tal de Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, Bia Kicis, essa galera do mais...
Isso, essa galera mais do cenário underground, eles acham que quanto mais guerras eles fomentarem, para eles vai ser melhor. Então ele chega e fala que vai meter a porrada em geral do Supremo, que o exército é para invadir mesmo, que o AI-5 é a melhor coisa. Aí eu te pergunto agora, para mim é o auge, né, do que eu quero falar, é isso aqui, onde eu quero chegar é agora. A gente vai ver tudo isso, vai ficar de boa. A gente vai ver isso, o cara faz parte de uma campanha arquitetada, orquestrada, para poder corroer o Estado Democrático de Direito brasileiro por dentro. Ele faz parte dessa roda, dessa estrutura. E os poderes da República têm que ficar de mãos amarradas, porque a tecnologia jurídica tal, porque o instituto tal não permite uma intervenção naquele momento. O que acontece? Quando você posta um vídeo na internet, aquele crime é continuado, né? Cada vez que uma pessoa dá um play, o crime ele é realizado, né? Então, a flagrância desse crime, ela é diluída no tempo, porque a cada vez que uma pessoa dá play, tem ali um flagrante delito, porque é ele que está falando naquele vídeo. Então, o Alexandre de Moraes, né, está sendo um ministro assim, que está batendo realmente de frente contra a destruição do Estado Democrático de Direito brasileiro. Então, se me permite uma parte, cara, é o seguinte: Alexandre de Moraes está sendo um dos poucos ministros que está seguindo o paradoxo de Popper, que é: nós não devemos tolerar os intolerantes. A nossa tolerância vai até os intolerantes. Então, assim, eu acredito que é inaceitável a gente ver, como a gente vinha vendo já desde o impeachment de Dilma Rousseff, ataques às instituições, ataque ao STF, desrespeito à liturgia dos cargos, como a gente via o tempo todo, quando as pessoas se referiam a Dilma, machismo. A gente via Dilma, por exemplo, não evidentemente por parlamentares, mas pela população, gente fazendo adesivos da Dilma de perna aberta quando a gasolina chegou ao patamar de R$ 2,90, R$ 3,00, e hoje nós estamos quase a R$ 6,00 a gasolina aditivada aqui no Rio de Janeiro, e a gente não vê metade do que aquela mulher sofreu. E aí, assim, não é defesa, eu não tenho nenhuma filiação partidária, quero frisar isso daqui, também não sou senhor da verdade. A nossa audiência, quem estiver assistindo, por favor, discorde da gente, a gente pode, evidentemente, debater e até aprender com algo que, assim, olha, eu posso estar errado nisso, realmente o teu ponto de vista despertou em mim um outro sentimento. Mas uma coisa é fato, Dilma sofreu muito machismo enquanto presidente. Nada do que aconteceu com ela acontece com o Bolsonaro. E as instituições estavam inertes desde 2016. O Dá foi perfeito quando ele fala que houve a ruptura com o Estado Democrático de Direito a partir daquela fala de Bolsonaro do impeachment. E desde então a gente vem vendo falas como essa, a gente vê Sarah Winter, a gente vê blogueiro Eustáquio, a gente vê Daniel Silveira, a gente atacando o STF, atacando as instituições, defendendo que as Forças Armadas, que têm um papel essencial na soberania de uma nação, hajam contrário à sua determinação constitucional, que é de defesa das instituições, da manutenção do Estado democrático de direito, e ninguém fazia nada, e ninguém estava inerte. A gente vê um Twitter hoje do Rodrigo Maia, se o pessoal me permite, eu vou até dar uma lida aqui, ele fala o seguinte: a Câmara pode ajudar o Brasil, mais uma vez, a reforçar seu compromisso com a democracia. Não podemos permitir que grupos bolsonaristas continuem perturbando a ideia de fechamento de instituições como o Congresso Nacional e o STF. Tolerância com intolerantes nos leva no sentido contrário, a história já nos mostrou isso. Ou agimos agora, ou corremos o risco de testemunhar aqui as cenas patéticas de uma horda de lunáticos medievais invadindo um Congresso em nome da causa que só existe na cabeça deles. Não há outro caminho para quem faz parte dessa instituição, a não ser a constante luta pelo fortalecimento da nossa democracia e do Estado Democrático de Direito. Perfeito, mas é muito interessante a gente ver o Maia falando isso, e quando lá no passado ele teve a oportunidade de fazer algo diferente, de defender a democracia e o Estado Democrático de Direito, ele se manteve inerte. Não, covarde, sem ser for covarde.
Se manteve covarde, se manteve quieto, silente. Então, assim, é muito fácil agora, quando a gente vê um ministro como o Alexandre de Moraes tomar o papel constitucional do STF, que é de guardião, né, e fazer valer o que está escrito ali na nossa Constituição Cidadã, que deve ser defendida por todos nós. Agora, ele querer posar de bom moço, dizer que o Congresso sempre ajudou, sempre fez com que o país desenvolvesse e tal, e agora tem que desenvolver o seu papel. E até então ele estava calado, fazendo nota de repúdio. A mão dessa galera, só poder concluir, a mão dessa galera está totalmente cagada, tá? Toda essa galera, Vera Magalhães, Reinaldo Azevedo, Sérgio Moro, a mão dessa galera está toda suja, Marco Antônio Villa, essa galera também contribuiu para a destruição do ideário democrático que a gente tinha. Né? Eles lutaram pelo rompimento e agora estão lidando com os filhotes desse rompimento. Entendeu? Claro que nunca é tarde, mas agora que a ficha caiu de que a democracia está indo para o azeite. Agora, só para concluir o seguinte, a questão da imunidade parlamentar, que ele sempre falou liberdade de expressão, né? Na ditadura não tinha isso, não. Quando você abre a Constituição, no artigo 53, no caput do artigo 53, diz que o parlamentar ele é imune penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Mas qual é o limite dessa liberdade de expressão? É a própria lei. E a própria lei não pode agir contra a democracia. Como é que eu vou usar a minha liberdade de expressão para lutar contra a liberdade de expressão? Como é que eu vou utilizar o meu direito democrático de falar o que eu quero na tribuna contra a democracia? Isso não existe, entendeu? Como é que eu vou usar a democracia contra a democracia? A democracia que me pôs lá, a democracia seria muito burra, né? O próprio sistema seria muito burro, né? Porque como é que eu vou eleger um deputado democraticamente para que ele entre e batalha contra a democracia? Isso não faz sentido. Então, pelo amor de Deus, não vamos cair nesse papinho também de eles estão querendo derrubar a liberdade de expressão no Brasil. Não, é mentira. É mentira. Liberdade de expressão, ela existe. Mas nenhum direito humano, nenhum direito fundamental é absoluto. Nenhum direito fundamental é absoluto. Nem mesmo a vida. Porque se você olhar lá no artigo 84, inciso 9 da Constituição, diz que a pena de morte é possível em caso de guerra declarada pelo Brasil. Ou seja, nem a vida é um direito fundamental absoluto. Quem dirá a liberdade de expressão? Então vamos parar com isso. Né? A gente chama de direito de conflito aparente de princípios. Né? A Constituição ela não se contradiz, e por isso ele é aparente. Ela mesmo se limita, né? Ela impõe Só lembrando um caso do próprio deputado Daniel Silveira na Câmara. Ele não é um cara muito relevante. Mas eu lembro que na época que teve as questões aí da Vaza Jato, eu adoro esse nome, Vaza Jato, quando esqueci o nome do jornalista, esqueci o nome do Intercept, esqueci o nome dele. Enfim. Glenn Greenwald. Isso. Então ele... Não, o Greenwald. Então o Daniel Silveira, ele fez um pedido, um requerimento numa comissão do Congresso para chamar os jornalistas do Intercept para poder falar a respeito da matéria. O que foi abraçado pela oposição. Ele passou uma vergonha colossal naquele momento, porque ele achou que fazendo aquilo ele estaria intimidando, ele estaria humilhando, ele estaria trazendo o cara para embaixo. E era tudo que ele queria um lugar que eu quero ir mesmo, prestar esclarecimento a respeito da Vaza Jato, perfeito. Para mim está ótimo, para mim está excelente. E ele passou uma vergonha que depois os próprios partidários dele tiveram que votar contra aquilo que ele falou. Essa burrice, essa forma tosca de interpretar as situações, os direitos, é própria, né, de um cara que só é conhecido por estar junto na quebra da placa da Marielle, né, e agora por ser preso, por ser idiota. É isso. Valeu, Bob. Galera, 1h25. Hoje a gente extrapolou demais. Não sei como a gente ainda não caiu. A gente está aqui bambeando.
Queria agradecer a todos vocês. Óbvio que esse assunto ainda daria mais umas 2, 3 lives, mas eu queria começar terminando com você, Eric, te agradecendo mais uma vez a sua participação, os seus comentários, mas te fazendo uma pergunta também, com relação a tudo isso que aconteceu, qual o papel do STF hoje? Por que eu estou falando isso? Não foi o STF que botou o Bolsonaro lá, mas foi o STF que deixou, a partir até de um exemplo aí do Rudá, ele ser o candidato e ser votado e ganhar as eleições. Qual o papel dele agora, do STF? O papel do STF, Léo, é o mesmo papel que sempre teve desde a Constituição de 88, de guardião da Constituição. E como guardião da Constituição, ele também é o guardião da democracia e do Estado de Direito do nosso país. Ele tem que fazer valer essas determinações legais, essas determinações constitucionais e fazer garantir que essas hordas, essas milícias que podem pôr em 2022 o nosso Estado democrático em risco, em seu devido lugar. O ministro Alexandre de Moraes já prendeu Sarah Winter, que foi uma que tacou fogos e que ameaçou invadir a casa do próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo que iria à frente da casa dele, queria divulgar o endereço dele, que não tinha medo e por aí vai, e que agora se apequenou, saiu da mídia, das horas bolsonaristas e está aí arrependida. Ele também agora que tomou essa medida contra o deputado Daniel Silveira. Esse é o papel do STF. O STF, o Ciro Gomes, ele dizia assim, é o poder que mais vem faltando ao brasileiro. Ele vinha dizendo que o STF era a instituição de um poder que mais faltava ao povo brasileiro, porque o STF via uma série de desmandos acontecendo e não agia, né? Evidentemente que o judiciário ele fica inerte, ele precisa de uma provocação, mas no caso do STF, enquanto guardião da justiça, isso não é o caso. O STF só não pode, como deve agir, no sentido de resguardar a nossa Constituição. Ele pode agir de ofício, ele deve agir de ofício. Então, eu acho que esse que é o papel do STF. A gente vive hoje um momento num país muito conturbado. Eu não imaginava que iria vivenciar, na minha vida, um governo que passasse 4 anos conturbado, 4 anos com truculência, 4 anos com dificuldade por sua inépcia em governar, pela sua falta de capacidade de conduzir o sistema político no país. A gente vê o governo Bolsonaro a deriva desde o dia 1º de 2019, desde que ele se elegeu e tomou posse, ele vem à deriva. E desde então a gente vem tendo uma série de dificuldades. O nosso país hoje, o número de desempregados cada vez mais aumenta, o número de pessoas pobres passando fome cada vez mais aumenta, e com o fim do auxílio emergencial, o nosso país cada vez mais vai aumentando, além do número de desempregados, de fome, o número de violência. A gente precisa lutar para ter um país diferente disso. E isso é um processo de construção que eu acredito só vai culminar em 2022. A gente precisa entender e passar para a nossa população que a gente está falando aqui de discutir política interfere diretamente na vida deles. Quem não gosta de política, quem não se dispõe a discutir política, está tendo a sua vida decidida por quem faz isso. Essas pessoas que fazem isso, que decidem o preço da passagem, o preço que você paga do arroz e do feijão no mercado, se o ovo que a galinha chorou para colocar vem grande ou vem pequenininho, porque o preço se mantém em R$10, e se a carne e o combustível está sendo acessível para a classe média e para o povo mais pobre. Então, a gente tem que, evidentemente, estar discutindo política e, a partir disso, com essa conscientização formada, ter a clareza do papel do STF, que é de guardião da Constituição, e não só do STF, de todas as instituições. Porque quando a gente entende o papel de todas as instituições, a gente não aceita que um presidente lave as mãos na hora de adquirir vacina, que um presidente lave as mãos na hora de colocar oxigênio nos hospitais, que o presidente lave as mãos na hora de fazer campanhas de vacinação, de uso de máscara, de contenção da pandemia, e mais do que isso, que lave as mãos na hora de conceder o auxílio emergencial, que é o que coloca pão na mesa de muitos dos nossos brasileiros nesse momento tão difícil.
Valeu, Eric, obrigado. Valeu, Jurandir Bob, mais uma vez, obrigado. Passo o bastão para você, inclusive, na apresentação semana que vem, Política Criminal de Drogas, apresentação Jurandir Bob, comentários Rudá Lemos, Eric Castro e participação super especial do Messias da Silva. Valeu, Bob. Valeu, muito obrigado. Eu não vou me estender muito, só dizer que a live hoje também foi muito proveitosa. Sobre a questão também que o Eric falou do STF, eu concordo plenamente no sentido de que dentro da sua competência, dentro do seu momento, tem que agir. Na minha opinião, agora agiu, e isso também tem que se estender para todas as outras pessoas que ocupam as suas posições no Estado, né? Entender o papel de cada um, de cada pecinha ali é muito importante para o funcionamento e para a manutenção da democracia. E dizer que é isso, semana que vem, estamos juntos, política de drogas, um abraço aí para o Messias também, vi várias postagens dele sobre o Belo lá também, sobre o caso do Daniel, e estudei através das postagens dele também. Então, até semana que vem, galera, tamo junto. Valeu, Bob. Rudá Lemos, você não falou do cara da Havan. Muito obrigado mais uma vez. É só para te lembrar mais uma vez que você precisa falar dele. Isso é um compromisso seu com o nosso público. É o meu compromisso. Eu digo que a mãe dele morreu, infelizmente, né? E a primeira coisa que ele foi fazer foi participar de um ato contra o fechamento do comércio. Ele pegou o jatinho dele e foi participar de um ato. Ou seja, né, pau que nasce torto nunca se endireita, menina que requebra, mãe pega na cabeça. Ou seja, é uma coisa que está no sangue, né? O fato de fazer merda com ele é maior do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, eu falei 84, inciso 9, mas não, da declaração de guerra do presidente, 84, inciso 19, só para fazer aqui a errata aqui para a galera. Mas, enfim, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Antes de tudo, agradecer a todos. O Política Quântica está sendo um espaço muito plurívoco, muito aberto a opiniões, e é isso, tem que ser assim, e acrescentar sempre isso, que aqui é um espaço aberto de opiniões, e, sei lá, é tanta coisa, né? Eu acredito que a gente não pode nos deixar perder a sanidade. Eu sempre faço esse apelo final, né? Porque é tanta arbitrariedade, é tanta loucura, né, que a gente vê passando à frente dos nossos olhos todos os dias, que a gente não pode se descuidar da nossa sanidade, porque pensar que Daniel Silveira, ou como diria Fux, Daniel Ken, né, é representante, legislador brasileiro, é uma coisa que, se você parar para pensar 5 segundos, você adoece, né, porque não faz sentido, né? E, enfim, galera, entenda o seguinte, o seu direito humano foi conquistado na base de muito esforço, de muita gente. Quando o Daniel foi preso e teve, através de uma ordem fundamentada, uma ordem judicial fundamentada, isso é um direito humano. Quando ele chega em frente ao Instituto Médico Legal e dá entrevista a uma imprensa, isso é um direito humano. Quando ele tem uma audiência de custódia, no dia seguinte à sua prisão, isso é um direito humano. Quando ele faz exame de corpo e delito antes de ser encarcerado, para que quando ele saia faça um cotejo, isso é um direito humano. Ele ser recolhido a uma cela de Estado maior dentro da Polícia Federal é um direito humano. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos parar com essa visão de que direitos humanos é uma coisa de vagabundo, porque essa galera que batalha contra os direitos humanos, quando eles são alvo de, entre aspas, arbitrariedade, eles são os primeiros a recorrerem a seus direitos humanos. Então, vamos parar com isso, entendeu? A sua liberdade de expressão, você que está vendo, não vai ficar menor nem maior porque Daniel Silveira foi preso, porque ele cometeu crime, e crimes não estão abarcados pelo conceito de liberdade de expressão. Não estão e nem nunca estarão abarcados pelo conceito de liberdade de expressão. Eu vou dar um exemplo que é, para encerrar a minha fala, que o Reinaldo Azevedo fez ontem no seu programa na Band News FM, que ele chama de esforço de estresse. Imagina um deputado subindo ao púlpito da Câmara e defendendo a pedofilia.
Você ia achar isso normal? Não, não ia. Por que que não ia achar isso normal? Porque isso é um crime. Aí você falaria que ele está abarcado pela liberdade de expressão? Não. Então é a mesma coisa quando alguém ofende o Estado Democrático de Direito. É um crime. Então, vamos relaxar, entendeu? Direitos humanos para todos, mas com responsabilidade, com ponderação, com proporcionalidade e razoabilidade. É importante isso sempre. Enfim, agradeço a todos de novo um abraço ao Guilherme aí da técnica. Forte abraço a todos. Valeu, Rudá, obrigado. Galera, gostaria de agradecer a todos e já pedir desculpa pelo tempo prolongado que a gente fez hoje, mais de 1h30, mas eu acho que foi bem proveitoso, acho que ficaríamos mais bastante tempo. Vou lembrar aqui mais uma vez, semana que vem, Política Criminal de Drogas, com o nosso convidado Messias da Silva, comentários de Rudá e Eric e Jurandir Bob. Quero agradecer ao nosso amigo Guilherme Castro pela direção de todo o processo de hoje. Mandando um abraço também para Kate Oliveira, para quem mais? Letícia Estelita e para Vitória Florencio. Muito obrigado, galera. Valeu a todos. Até semana que vem, às 21 horas. Já não estou funcionando muito bem, mas não.